O desejo de transformar uma paixão ou uma ideia em algo tangível. Nós estamos falando hoje sobre o segmento da beleza com um recorte em barbearias. Por isso nós vamos conversar com o Thiago, que olha só, ele não é barbeiro, mas decidiu abrir esse negócio em 2021 como uma oportunidade. A gente lembra que, inclusive, quando falamos sobre negócios com necessidade e oportunidade, 22% dos empreendedores iniciam um negócio por oportunidade. Thiago, quando você viu que a barbearia era uma oportunidade? Na verdade foi assim por acaso, né? Eu fazia sempre com um barbeiro meu de bairro, e aí surgiu essa oportunidade, eu saindo do CLT, surgiu a oportunidade de abrir uma empresa e eu pensei numa barbearia. Isso foi realmente num bate-papo junto com um barbeiro meu, e eu falei, olha, vamos abrir realmente uma barbearia e vamos, né, empreender. E aí foi onde nós conseguimos de fato ter essa ideia e abrir a Black Bart Barbearia. Até então era uma barbearia de bairro com esse sócio? Não, na verdade nós não tínhamos uma sociedade, eu simplesmente ia lá cortar todo mês. E como eu tinha saído do CLT, eu falei, olha, eu preciso abrir um negócio. Eu sempre tive esse sonho de ser empreendedor. Então, nessas conversas junto com ele, a gente falou, olha, eu faço o investimento, você entra com a mão de obra e nós vamos fazer uma parceria juntos, né? E foi aí que nós decidimos montar a Black Bart Barbearia. Nesse período da ideia até a efetivação, abrir, investir e tudo mais, foi quanto tempo? Em torno de 3 meses. Qual foi o investimento inicial? Investimento inicial na casa de R$300 mil. Já era nesse espaço? Nesse espaço aqui. Nesse espaço, desde 2021. Desde 2021. E como foi, nesses 3 meses, abrir essa barbearia, mas também, ao mesmo tempo, vocês tiveram que trazer a carteira de clientes desse barbeiro e até conquistar outras carteiras. A gente tem aqui cadeiras a mais que uma. Conta como o funcionamento, como essas cadeiras, quem transita por aqui. Legal, muito bom. Então, assim, esse começo realmente ele é sempre mais desafiador, porque você tem que trazer uma carteira de clientes e conquistar novos clientes. Então, essa conquista ela é muito difícil, porque você precisa implementar no bairro toda uma estratégia de marketing, seja ela pelo Instagram, seja ela pelo Google, seja ela por panfletos, né? E a nossa dificuldade ainda foi ainda maior porque foi no finalzinho da pandemia em 2021. Foi arriscado, hein? Foi muito arriscado. Mas eu já ouvi sempre falar sobre empreendedorismo. Se você não arrisca, você não está apto a ser empreendedor. Basicamente isso. E quem foi o cliente? Onde vocês foram buscar esse cliente? Nós estamos aqui na Avenida Brasil, que é uma das mais movimentadas de Campinas. Tem um nicho aqui, vocês buscaram. Quem está ao redor? Quem transita por aqui? Qual foi essa estratégia? Bom, primeiro momento foi as mídias digitais, claramente, como Instagram e Google principalmente. Trabalhar em cima de uma projeção onde eu possa buscar esses clientes aqui na região e claramente fazer parcerias com empresas próximas. Então, sejam elas bares, escolas, como nós estamos frente inclusive de uma escola também, nós fizemos parcerias com todos eles a fim de trazer esses clientes que estão próximos da barbearia. Então foi o movimento, claramente ele é o andar, né, passo a passo, mas foi assim que a gente conquistou nossa clientela hoje. Você inicialmente tinha esse sócio, hoje ele não é mais sócio, é isso? Hoje nós não temos mais a sociedade, né? Infelizmente cada um teve um caminho diferente, mas enfim, hoje eu atuo realmente simplesmente como administrador, porque eu não corto barba, não faço barba nem corto cabelo, mas eu administro a barbearia, que inclusive já tem um modelo de negócio bem particular e pronto inclusive para escalar. Para que você escale, você teve que então também fazer parcerias com os profissionais. Quem são esses seus parceiros que atuam aqui profissionalmente, diretamente com o cliente? Certo. Hoje nós temos as atendentes e temos os barbeiros. Então, no caso, são 5 barbeiros, mais 2 atendentes. Mas são CLT ou não? É naquele esquema do guarda-chuva? Aqui você tem 2 CLTs, que são as 2 atendentes, e os 5 barbeiros vêm pelo processo do salão parceiro. Isso, que é, inclusive, gente,
uma lei que nós temos no Brasil, que cabeleireiros, salões, barbearias podem fazer esse tipo. São MEIs que trabalham com você. Exatamente, são contratos de PJ onde eles fazem a prestação de serviços e aí no final do mês prestam contas com a utilização do salão parceiro. Tiago, você falou que o negócio está formatado para escalar. E quem está olhando, e daqui a pouco todo mundo já viu algumas imagens além do corte de cabelo, aqui vocês trazem uma experiência, não só o ato de cortar, sair como a pessoa quer. Como que você pensou nessa experiência que vai além do corte, além do tratamento que o cliente está fazendo na cadeira? Legal. Aqui assim, é meio interessante porque simplesmente, como você disse, é uma experiência. Então o cliente ele chega, ele é muito bem recebido, ele tem todo um processo. Vamos imaginar, por exemplo, a barba, né? Você tem processo com toalha quente, com balme, com pós-barba, com todos os produtos que são hoje utilizados dentro da barboterapia para que se tenha uma melhor experiência do cliente. Nós, inclusive, temos vaporizador de ozônio, então virou, assim, na verdade, um spa masculino, né? A gente pode dizer assim. Fora isso, nós temos aqui atrás, nós temos, inclusive, uma mesa de sinuca. Sim. Temos um bar aqui, que o bartender, inclusive, ele estava aqui agora há pouco. Como que é também permitir que, enquanto o cliente está esperando, ele possa ter, por exemplo, eu digo porque geralmente em tempos em que não tinha internet, as mulheres liam as revistas, né? Sim. Enquanto aguardavam no salão. Hoje todo mundo acaba vendo rede social e aqui você consegue tirar um pouco esse cliente da rede social e viver de fato. Enquanto eu aguardo, eu jogo um pouco, eu bebo alguma coisa, eu experimento algo. Como é isso também? Legal. Então, assim, desde o momento que ele entra na barbearia, ele acaba se tornando parte do ambiente. Então, ele tem, como você disse, ele tem a sinuca, onde ele pode jogar uma sinuca, ele tem o bar, onde ele pode tomar um refrigerante, um café, uma água, o chopp. Tem mesa de xadrez também. Tem olha. também mesa de xadrez e nós temos aqui em cima no mezanino também videogame para que aqueles amantes de gamers, né, podem também ficar no sofá jogando enquanto aguardam para ser atendidos. E esse é o modelo que você disse que vai escalar. Já tem alguma espécie de estudo para que você consiga, vai ser franquia, qual é o modelo de negócio que vocês pensam para a próxima escala? Legal, então assim, para fazer todo um processo, primeiro você precisa estabilizar o processo, produto e pessoas, os 3 P's. Então aqui a gente fez isso e a parte do processo que é o mais importante, nós conseguimos implementar um sistema um pouco diferente das barbearias, que a gente faz um processo de assinatura. Onde o cliente ele tem uma assinatura, ele pode vir fazer barba e cabelo quantas vezes ele quiser dentro do mês, ou também planos limitados, onde ele pode fazer uma barba, um cabelo e assim por diante, conforme a necessidade. E o processo de escalar, claramente ele tem, a ideia nossa é fazer uma segunda unidade própria, tá? Escalando em Campinas mesmo. Tá. Acredito que aqui comporte em torno de 4 a 5 unidades pelo tamanho de Campinas, mais de 1 milhão de pessoas. E aqui nós temos uma oportunidade que é fazer esse link entre as unidades. Então, o assinante, que é assinante daqui, ele pode também cortar em outra unidade. Ele mora em um lugar, trabalha em outro, vai onde for melhor para ele. Onde for mais conveniente para ele. Então, essa é a ideia do processo que a gente quer escalar dentro da barbearia da Black Bart. E a partir dessa segunda unidade é que vocês, então, depois podem pensar no modelo para o franqueado, é isso? Sim, aí existe já um estudo, mas aí a partir da segunda unidade, claramente, então criar essa maturidade da segunda unidade e aí dentro disso pensar claramente em escalar num nível de franquia. E a segunda unidade, vem quando? Olha, acredito eu que até o final do ano a gente já comece a abrir a segunda unidade. Sim. E como é para você administrar esse negócio, pensar na gestão, pensar inclusive nesse passo a passo, nessa escala do negócio? Quem faz isso junto com você ou você fala, não, eu sento e faço tudo sozinho, contrato uma consultoria, como é administrar isso? Realmente assim, é um grande desafio, né? Então eu digo, os donos de barbearia, quando você pega as barbearias mais, uma barbearia de bairro um pouco menor, você tem onde o próprio dono é o barbeiro. Sim. Então ele acaba tendo uma dificuldade muito grande
na questão de escalar, de entender um pouco mais estratégias e tudo mais, porque ele está lá preso na operação. Então, quando você tem uma pessoa que realmente está ali olhando a parte administrativa e um pouco mais da estratégia, você consegue ampliar isso de uma maneira um pouco mais intencional. Mas é sempre um grande desafio, porque a gente sabe, não só no ramo de barbearia, mas eu acho que no comércio no geral, você ter, por exemplo, a questão de mão de obra qualificada é um grande desafio. Sim. Né? E isso a gente preza bastante com as parcerias com os barbeiros e também com as nossas CLTs, que são as atendentes, né? Para que a gente consiga, de fato, ter um processo muito bem maduro. Tá? Em 2021, vocês investiram R$300 mil. Em quanto tempo conseguiram esse dinheiro de volta? Foram quase 4 anos. Quase 4 anos. E qual é, nesse momento, a resiliência do empreendedor para aguentar esse período? Até porque quando a gente pega números, Thiago, a gente sabe que grande parte das empresas ela morre ali no seu terceiro, não resiste. Inclusive o trabalho todo é para que ela resista, para que ela tenha meios de passar por esse período. Como foi para você passar esse período? É uma parte muito desafiadora, né? O empreendedorismo hoje realmente ele precisa ter, como você disse, a gente fala assim, sangue de barata, né? A gente precisa realmente ter, todo dia acordar, todo dia pensar em algo novo, todo dia inovar, porque assim, existem muitas barbearias aqui em Campinas, a concorrência é muito grande. Então, o diferencial no atendimento, na qualidade, no serviço, ele de fato faz a diferença. Então, todo mês a gente tem algumas métricas, né? Nós temos métricas de como nós vamos crescer, quais são as projeções que nós temos para os próximos meses, quantas assinaturas a mais nós vamos ter, produtos vendidos. Então, tudo isso entra dentro das nossas métricas para que a gente tenha uma previsibilidade, principalmente de faturamento, e consiga aumentar isso ao longo dos anos. Uma assinatura padrão hoje custa quanto? Hoje, uma assinatura de corte de cabelo ilimitado sai por R$ 159,90. R$ 159,90. E hoje, para que você mantenha esse espaço e já faça aí uma reserva para que essa segunda unidade vire uma realidade, o quanto de assinaturas vocês projetam? Olha, nós projetamos aqui hoje em torno de 300 assinaturas para essa unidade e mais 300 assinaturas para a segunda. Então, com essa quantidade, nós temos uma recorrência de faturamento. Acho que isso, existem muitos empresários, donos de barbearia, que ainda têm um certo receio sobre a assinatura, porque isso pode, por exemplo, prejudicar o faturamento do barbeiro. Se você faz uma estratégia que é voltada para atender os barbeiros e também atender automaticamente a barbearia, você consegue ter esse elo muito bem formado. Então, fica até a dica para quem é dono de barbearia, a assinatura não é problema, a assinatura é solução e te traz mais faturamento. Você precisa pensar estrategicamente da maneira correta para que isso funcione. É um novo conceito de barbearia? É um novo conceito, na verdade assim, ele foi desenvolvido desde 2017, se eu não me engano, tá? Se eu não estou enganado. Mas ele começou a ter uma penetração maior no mercado depois da pandemia, onde as empresas entenderam que colocando a assinatura você aumenta o teu faturamento, claramente você tem a fidelidade e a previsibilidade financeira, que é a segurança de você falar, olha, eu posso pensar em planejamentos e investimentos na barbearia que vão me proporcionar ainda mais faturamento. Então essa é a ideia. Tá certo, então, Thiago, vamos combinar o seguinte: quando a segunda unidade estiver pronta, você conta aqui no Ser Empreendedor. Com certeza, pode deixar. Tá certo, então, Thiago, combinado. O Ser Empreendedor fica por aqui, mas tem mais histórias no próximo bloco. Antes, fique com as dicas de livros sobre empreendedorismo. A gente volta já já. A gente começa falando de Barbearia de Sucesso, o guia completo para abrir e gerenciar um negócio criativo. Em formato de e-book, Max Angel foca no gerenciamento de negócios, marketing digital e posicionamento de marca para tornar o estabelecimento lucrativo.
Manual do Barbeiro, entre a falência e o sucesso. Neste livro, Lucas Alves traz de forma clara as experiências práticas e estudos de casos de outros profissionais em uma abordagem educacional simples que revela como pequenos erros podem ter um preço altíssimo na busca pela prosperidade. Das lavouras ao salão, a história de um barbeiro vencedor. Neste livro, Maurício Cerqueira traz a jornada de um homem que, desde a infância, enfrentou inúmeros desafios e obstáculos, como a pandemia e problemas de saúde, mas nunca abriu mão de seus sonhos. E a gente abre esse segundo bloco do Ser Empreendedor falando de números, porque de acordo com o Sebrae e a ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, tivemos em 2025 4.412 novas empresas abertas por microempreendedores individuais no setor da beleza, o que congrega salões, cabeleireiros, manicures, pedicures e barbeiros. E olha só, no total deste mercado, nós temos aqui na cidade 2.085 homens, que corresponde a 26% atuando como microempreendedores individuais na área. Um deles é o Vinícius, que a gente veio aqui conhecer a história dele. Ele é barbeiro e decidiu ter o seu próprio negócio. Mas antes disso, você trabalhou na sua profissão em outros salões. É isso mesmo, Vinícius? Conta pra gente. Sim. Antes de ingressar, empreendendo, eu ainda trabalhei em 2 ou 3 salões antes de abrir meu próprio empreendimento. Então, eu tive uma experiência na área antes de realmente abrir o meu próprio negócio. Mas quando você inclusive trabalhou para outras pessoas, eu vi que inclusive você era menor de idade. Sim. Você começou muito cedo na profissão? Comecei muito cedo na profissão, comecei com mais ou menos uns 16 anos. Essa profissão ela vem de família, eu tenho 2 tios barbeiros, 2 primos, então sempre teve aquela paixão familiar pela profissão. E eles têm os seus próprios negócios ou não? Sim, todos são empreendedores também. Então, quer dizer, tanto a profissão quanto a veia empreendedora vem de família. Vem de família. Meu pai foi microempreendedor também, então a gente sempre teve isso no sangue, assim, de empreender. E desde o momento em que você foi aprender e foi atuar como barbeiro, você já tinha essa ideia de empreender ou inicialmente era para ver como era, para sentir como era a profissão? Como que foi isso dentro de você trabalhar tanto o Vinícius barbeiro quanto o Vinícius empresário? Na verdade, eu acho que ser empreendedor, eu sempre tive essa vontade, assim, não chamo de dom, mas essa realmente vontade dentro de mim de empreender em alguma coisa. E isso, aliado com a paixão pela profissão, me deu a oportunidade de abrir o meu próprio empreendimento. Então, em todos os outros empregos que eu trabalhei, comecei a trabalhar muito novo, eu sempre tive a visão de empreender dentro deles, né, de ser dono. Porque eu não poderia ser dono, por exemplo, eu trabalhei em loja de roupa, porque eu não poderia ser um dono da loja de roupa? Então eu sempre tive essa visão ampliada do negócio. E a partir de qual momento que você estava ali na sua atuação que você falou, agora é hora, vou abrir a minha barbearia? Eu acho que não teve um marco decisivo, assim. Eu trabalhava para um dos meus tios, que ainda é barbeiro, e a gente teve alguns desentendimentos por causa do conflito de gerações. Meu tio é um pouco mais velho que eu, na época eu tinha uns 16, 17 anos, e a gente teve um conflito assim, de gerações, de ideias, e a gente optou por separar os nossos caminhos, assim, e foi a partir daí que eu falei, cara, agora pode ser que eu tenha uma oportunidade, pode ser que seja um caminho aberto para começar a empreender, né? Foi a partir desse momento que a gente teve essa divergência e eu optei por seguir só. E a partir dessa decisão, então, Vinícius, como foi
pensar nesse espaço. Aqui é um espaço junto da sua casa, é isso? Isso, aqui em cima é a casa da minha família ainda. E aqui embaixo seria a garagem, é isso? Isso. Quando Foi eu comecei... chegar em casa e conversar com os pais, falar, pai, aqui vai ter uma barbearia. Como que foi negociar isso com a família? Não, foi muito interessante. A minha mãe, no começo, ela não apoiava muito, porque ela é concursada, então ela sempre teve essa ideia de estabilidade. Ai, faz concurso público. Vai estudar, faz concurso público. Então ela não concordou muito de primeiro. O meu pai, por ter esse espírito empreendedor, ele já me deu mais apoio, né, no começo. E assim, foi uma coisa nova, então a gente não sabia o que seria. Eu ainda tinha muito medo, será que vai dar certo, será que não? Como eu começo, tem tudo isso, né? Mas ele me deu todo o apoio, falou que poderia ser no nosso espaço, que eu poderia abrir, que eu começaria pequeno, mas que dava para ampliar. E aí, nesse começo, ele me deu esse apoio de ceder o local, me apoiou bastante em abrir assim sozinho a minha barbearia. E como você pensou nesse conceito? Porque você teve que reformar, então, aqui, eu passei... comprar móveis e tudo mais. Isso, a gente passou por uma ampliação, né? No espaço que a gente está hoje, no começo eu trabalhava, né, sozinho, em mais ou menos... Era menor, então? Bem menor, era mais ou menos uns 4 metros quadrados aí. E aí eu comecei bem pequeno, ainda... o espaço a gente dividia, ainda era uma parte era a garagem da casa, porque meu pai morava ainda junto com a gente, e a outra parte eu consegui dividir, fiz uma parede ali para conseguir montar o salão. Então eu comecei pequeno, com uma bancada só, trabalhando sozinho, num espaço bem apertadinho, e aí depois eu senti que aquele espaço já não estava mais tão aconchegante para a gente receber o nosso cliente, já não estava mais do meu agrado, e eu conversei de novo com os meus pais, falei... Nessa época, meu pai já tinha saído de casa, meus pais já tinham se separado. Eu falei com a minha mãe, falei, mãe, vou expandir a minha barbearia, vou abrir e talvez eu vou tomar conta da garagem toda aí. E aí a gente foi com, né? Falou tudo bem. Foi se adaptando, no começo foi um pouquinho difícil, mas deu certo. No começo você trabalhava sozinho? Sozinho. Hoje tem quantas pessoas com você? Hoje a gente está em 5, né? Contando comigo, a gente é uma equipe de 5 colaboradores na barbearia. Você trabalha pela lei do salão parceiro, isso. Hoje somos 4 barbeiros e uma recepcionista. Sim. E como é essa rotina? E, por outro lado, você também teve que conquistar os clientes. Você trouxe a sua carteira lá do outro salão. Sim. Você fez uma estratégia de marketing para conquistar os clientes dessa região. Como foi isso? Na verdade, eu quase não trouxe uma cartela de cliente muito grande da outra barbearia que eu trabalhei. Eu tive que meio que conquistar tudo do zero, né? No começo, como eu era bem menor em relação aos outros barbeiros da região, eu tive que usar a estratégia de chamar a atenção pelo preço. Então, meu corte era muito mais barato do que os outros barbeiros da região. Então, você é aqui do bairro? Sou nascido aqui no bairro. E aí, os amigos foram os primeiros clientes ou não? A gente teve bastante apoio de amigos, conhecidos, aqueles amigos que estudaram junto com a gente teve apoio desses caras, graças a Deus. Até hoje, muitos são clientes ainda, né? Então, a gente teve esse apoio e eu optei por chamar a atenção pelo preço. Como eu era pequeno, a minha estrutura não era tão boa, eu não tinha tanta experiência, né? Tanta bagagem assim, eu optei por isso. E aí comecei a chamar a atenção, comecei a trabalhar dessa forma. Na época você investiu quanto para abrir o seu negócio? Para abrir a barbearia no primeiro ambiente, cerca de 20 mil reais, mais ou menos, de 15 a 20 mil reais. E depois a reforma, você tem uma ideia? Quando a gente fez a primeira expansão, eu investi mais uns 7 a 10 mil reais. Foi... Quanto tempo depois? Um ano. Um ano. Um ano depois. Eu fiquei ali na primeira barbearia em 4 metros quadrados, um ano depois eu fiz a expansão. Hoje a gente está com mais ou menos uns 38 metros quadrados na barbearia. Nós tivemos 2 momentos de expansão, é isso? 2 momentos, Na verdade não, um momento, né? Teve a barbearia de 4 metros. De 4 e depois você já veio para esse espaço já total. Vim para esse espaço total, já vim pro... só que aí, nesse meio tempo, ainda trabalhei sozinho, com um ambiente maior, mas trabalhei sozinho durante mais ou menos uns 6 meses. Tive a minha primeira contratação, o primeiro barbeiro que trabalhou comigo, aí a gente ficou em 2 durante 1 ano. E depois ele saiu, depois que ele saiu veio o Gui, que está comigo há 5 anos, e a gente está em 2026. Em 2025, em setembro de 2025, aí eu realmente comecei a expandir a equipe. Sim. Contratei mais 2 barbeiros, recepcionista. Então, a partir de setembro de 2025, ali, graças a uma mentoria que eu comecei a fazer, começando a buscar mais conhecimento,
eu ampliei um pouco mais essa visão de ser empreendedor e trouxe mais gente para trabalhar. A gente lembra que você é o barbeiro que veio do fazer, da produção, Sim. para o empreendedor, para a visão do negócio. Essa mentoria que você fez, ela foi um marco para que você pudesse, enfim, alinhar as suas estratégias? Com certeza, fez total diferença. Porque eu consigo, a partir dessa mentoria, ele é um cara mais velho, que já tem 3 unidades da barbearia, então ele já tem uma visão ampliada do que é ser empreendedor no ramo de barbearia. Então, através desses acertos que ele teve durante a carreira dele, eu consigo me espelhar e ter essa visão mais ampliada do que é ser empreendedor, do que é lidar com pessoas, com equipe, marketing, como fazer a atração de cliente. Hoje a barbearia ela tá se expandindo muito e ela tá com uma régua um pouquinho mais alta nos empreendimentos, entendeu? E o pessoal que não começar a se movimentar para o mesmo fluxo vai acabar ficando um pouquinho para trás. A barbearia já não é mais aquela barbearia de bairro com uma cadeira, que o cara só vai com a intenção de cortar cabelo. Hoje em dia a gente está expandindo muito essa ideia. O homem está se cuidando muito mais hoje em dia. Hoje, por exemplo, um tratamento básico que inclui o quê e quanto custa? Hoje, vamos pôr num serviço completo de cabelo, barba, sobrancelha, ele vai gastar na média de 90 a 120 reais. Cabelo, barba e sobrancelha? Sobrancelha, ele pode incluir uma hidratação. Sim. Então temos outros serviços, não é mais só o corte e barba. Né? Certo. De 90 a 120 reais ali. De 90 a 120 pelo serviço completo. Pelo serviço completo. Sim. E aí, como que foi nessa transição, Vinícius, você passar daquele barbeiro que tinha uma cadeira, um lugar mais simples, e você mudar essa estratégia, mas também ter o aumento do preço, mas as pessoas falarem, não, eu vou pagar porque vale Sim. esse serviço, vale essa experiência. Como que você conseguiu mudar essa chave também do ponto de vista do cliente? Eu acho que hoje, assim, na barbearia, a gente tenta ao máximo entregar valor antes de subir o valor do nosso serviço. Então hoje a gente não só se importa mais com um corte bem feito, a gente preza por um ambiente agradável, por um atendimento melhor para cada cliente, personalizado ali. Então foi um período assim complicado, muitos clientes ainda estranharam essa nossa expansão, essa nossa mudança de conceito, mas a gente conseguiu se adaptar bem, entregando um valor adequado para aquele cliente, entregando uma qualidade de serviço, um ambiente confortável. Eu acredito que todos conseguiram se adaptar bem e viram que realmente era um serviço diferenciado, muito melhor do que aquele do começo. Para que o cliente entendesse, então, esse novo conceito, qual foi a estratégia que vocês usaram? Boca a boca, mídia social ou alguma outra? Eu acho que mídia social hoje para nós foi o grande marco, assim, a grande diferença. Antes a gente não se movimentava. Antes o público era só daqui? Só daqui, só do bairro, é aquele cliente boca a boca, um indica para o outro, um amigo, um parente. E hoje a gente expandindo para as mídias facilitou muito essa expansão, assim, essa diferenciação de serviço. Vem pessoas de outras regiões para cá? Vem. A gente tem clientes de longe, eu tenho cliente de outras cidades da região, então a gente consegue abranger esse público um pouco melhor. Sim. Como foi também você pensar dentro do seu negócio o perfil do Vinícius MEI, que atende sozinho e que depois acaba agregando outros profissionais que também tem que entrar na sua política de atendimento, Sim. na política do negócio. Como também é trazer esse parceiro para você? Para mim foi muito diferente, mas eu sempre tive essa questão do lidar com pessoas, lidar com colaborador. Eu sempre gostei dessa função de ser líder, liderar uma equipe. Então, para mim foi diferente, mas eu gostei assim de ter essa sensação de, hoje tem colaborador se espelhando no que eu sou. Eu consigo passar um pouco da minha experiência na carreira para eles, né? Hoje eu tenho 8 anos como barbeiro, então consigo fazer com que eles se espelhem em mim e me vejam como esse exemplo bom dentro do nosso ambiente de trabalho. Foi uma sensação legal, foi uma experiência muito boa, né? Sim. Hoje eu digo que a gente não consegue mais, pelo menos eu não consigo mais trabalhar sozinho, a gente necessita de ter esses colaboradores. Hoje a barbearia não consegue funcionar mais só com o Vinícius cortando cabelo atrás da cadeira. E hoje, quando você conversa com a sua mãe,
que lá atrás foi tão reticente quando você falou em empreender. O que ela te fala? Ela, graças a Deus, creio que ela sente muito orgulho, né, de ver principalmente essa expansão, como tá diferente, as pessoas elogiando. Cara, realmente o conceito do Vini mudou, a cabeça, o Vinícius em si muda, né, com tudo isso. Vem responsabilidade. Então, eu creio que ela tá bem orgulhosa. Hoje ela sente um orgulho imenso, né? Ela faz divulgação pra gente no serviço dela, fala da minha empresa lá. Então, eu creio que ela está muito orgulhosa por essa carreira que eu trilhei, esses passos que eu dei, né? Talvez no comecinho ela ficou um pouco insegura. Pô, meu filho optou por não fazer uma faculdade. Eu até comecei a cursar uma faculdade totalmente fora da área da beleza, mas aí parei. Ela no começo, creio que ela sentiu muita insegurança, mas hoje ela, no fundo, ela está feliz, ela está orgulhosa do que a gente está fazendo. Você falou que, inclusive, fez a mentoria para entender um pouco mais o segmento do ponto de vista de administrar. Também é preciso que na sua profissão, a gente fala isso muito com as cabeleireiras mulheres, né, que geralmente tem que, surgiu um novo corte, surgiu um novo tratamento. O homem também tem que sempre estar se aperfeiçoando, se atualizando também, porque às vezes as pessoas não têm essa ideia que é preciso fazer isso. Eu acho que totalmente. Hoje o ramo masculino de beleza ele vem se modificando muito rápido e constantemente. Eu, quando comecei no ramo da barbearia, era totalmente diferente do que é hoje. Então, a barbearia está se movimentando muito rápido. A cada mês a gente aparece com novas tendências, novos cortes. A moda vai se modificando de uma forma contínua. E hoje, o homem antes ele não tinha tanto esse costume de se cuidar, de ir ao barbeiro com mais frequência, e hoje já é uma realidade dentro do ambiente masculino ali, né? Então, conforme esse cara ele vai buscando mais se atualizar, buscando outras tendências, outras modas, a gente já tem que acompanhar esse fluxo, né? Para onde eles estão seguindo. E para onde o empreendedor Vinícius quer seguir? Eu sonho muito, cara. Meus sonhos são... Às vezes eu acho que eu sou até um pouco doido, né? Conta uma aqui pra gente, pro nosso telespectador. Bom, hoje em relação à nossa barbearia, eu pretendo, dentro de um ano, estar abrindo a minha segunda unidade. Ainda esse ano de 2026 vamos passar por uma reforma. Vou implementar mais 2 cadeiras, então a gente vai ser em 6 barbeiros, uma recepcionista. E aí eu creio que a partir desse momento já não tem mais para onde expandir aqui. E aí, dentro de um ano, eu acho que eu tô abrindo minha segunda unidade. Aí. Já está estudando para isso? Já estou estudando para isso. Vem contar pra gente depois? Claro, vai ser um prazer. Tá certo, então. Muito obrigada e sucesso, viu? Muito obrigado pela oportunidade. E o Ser Empreendedor fica por aqui, lembrando que todo domingo, 5h15 da tarde, tem estreia de um novo programa com novas histórias. E a playlist de todas essas entrevistas você encontra lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Até um próximo Ser Empreendedor.